Está entrando no ar o Tele Brasil Esporte no Ar. As informações esportivas nacionais e internacionais. Tele Brasil no Esporte. E começamos o Tele Brasil Esporte no Ar falando das escolas, escolas que são importantes, mas temos aí o destaque da Escola Paralímpica, que revela jovens talentos do esporte. É criada justamente há 6 anos em São Paulo, esta Escola Paralímpica é um projeto do Comitê Paralímpico Brasileiro de Iniciação Esportiva para crianças e adolescentes com deficiência física, visual e intelectual. Então vamos conhecer. Vitória nunca se imaginou em uma cadeira de competição. Exercícios físicos não eram uma paixão. Ela nasceu com mielomeningocele, uma má formação na coluna, e desenvolveu hidrocefalia. Durante o acompanhamento na AACD, foi apresentada à Escola de Esportes do Centro Paralímpico. Antes eu não tinha interesse, eu tinha uns pensamentos bem capacitistas, que é bem irônico, porque eu tenho deficiência. E eu criei um interesse ano passado, porque um colega foi levar minha mãe em casa e ele dirige e ele tem deficiência. Aí ele estava falando para minha mãe sobre o quão positivo seria se eu entrasse no Centro Paralímpico para eu aprender a ter a minha independência, minha autonomia. Hoje a realidade nacional, no ensino regular, as nossas crianças são dispensadas das suas aulas, das suas práticas esportivas. E isso cria uma dificuldade muito grande. Uma, que o esporte é uma ferramenta maravilhosa para a inclusão social. E outra, a baixa estima. Então o CPB, percebendo isso, desde 2018, provocou exatamente a criação da Escola Paralímpica de Esportes aqui em São Paulo. Para quê? Primeiramente, oportunizar essa criançada à prática esportiva. Pouco mais de 530 jovens são atendidos na escolinha de forma gratuita, de segunda a quinta-feira, com vivências em até 14 modalidades. A Vitória começou no parabadminton, mas como ama correr, se realizou na pista. O adolescente, ele já quer aquela coisa da validação, de ter bastante amizades, com quem contar e etc. E é bastante importante para a pessoa com deficiência que ela cresça também em ambientes que tenha mais pessoas com deficiência. Aí você vê também que cada pessoa lida com a sua própria deficiência. Nem todo mundo que vem para a escolinha tem o objetivo de se tornar um atleta de alto rendimento, mas há aqueles que desejam seguir este caminho. Por exemplo, um jovem de 16 anos, que já é um dos cegos mais rápidos do Brasil. João estava perdendo a visão por consequência de um glaucoma. Ele tinha 11 anos. A preocupação da mãe era o filho entrar em depressão. Ele chegou aqui e viu aquela oportunidade de se tornar um atleta. E foi vir 2 vezes por semana, de repente passou para 3. E aí ele foi se reconhecendo aí no meio da criançada aí. A partir do momento que você perde a visão, você perde um pouco disso, você perde um pouco da noção das coisas que ao seu redor, e aqui melhorou muito isso, né? Em muitos momentos a gente tem que fazer os exercícios sozinho, a gente tem que fazer as coisas sozinho, correr sozinho, o salto em distância, então o guia ele tá te chamando, mas é você e você ali. Aos 14 anos, em 2022, João já foi vice-campeão brasileiro, cravando que seria o 10º melhor tempo do mundo da classe T11 para cegos. Ele ficou atrás somente de Felipe Gomes, medalhista de ouro paralímpico e mundial. Quando eu consegui ir lá junto com ele no pódio, eu já fiquei bastante feliz. Ele é uma das minhas inspirações dentro do esporte por toda a história que ele tem, tudo que ele já ganhou, tudo que ele conquistou. Os Jogos Parapan-Americanos de Santiago no ano passado tiveram o brilho das primeiras revelações da escolinha. Alessandra Oliveira e Vitor Almeida foram ouro nas piscinas e são fortes candidatos a marcarem presença na Paralimpíada de Paris. Se depender do João, daqui a 4 anos tem mais. 2028 a gente vai ver o João na Paralimpíada? Com certeza, vou me ver ganhando lá. Tele Brasil no Esporte. Muito bem, vamos falar agora de esporte em geral, mas agora também tratando um pouquinho do esporte automotivo. Porque o Lucas Di Grassi, ele participou da etapa brasileira de Fórmula E. E justamente a segunda temporada consecutiva, a cidade de São Paulo recebeu esta etapa brasileira de Fórmula E, que é justamente aquela etapa dos carros elétricos em disputa. Um dos destaques, justamente como comentamos, é o piloto brasileiro Lucas Di Grassi, que reuniu a família lá em Interlagos. Vamos observar aqui em São Paulo.
Lucas de Grassi é um dos maiores nomes da atualidade do Brasil no mundo da velocidade. Ele está em São Paulo para participar da etapa do Mundial de Fórmula E com carros elétricos, no sábado pelas ruas da capital. Nesta temporada, ele voltou à equipe ABT Cupra da Alemanha, time no qual foi campeão em 2017. Essa vai ser a 4ª corrida do ano. A gente está com um trem de força, né, que é o motor e o diferencial e o inversor, que não está competitivo esse ano. Então, os 4 pilotos que estão com esse powertrain, a gente não tem nenhum ponto. Mas eu acredito que com essa força brasileira aí, que talvez com essa energia positiva, a gente consiga um bom resultado aqui em casa. Mas ele teve tempo nessa semana para uma tarde em família. Voltou ao kartódromo de Interlagos, onde ele começou a carreira há 3 décadas. Essa pista é sensacional para aprender, fiz toda a minha carreira aqui no kart, tudo que eu aprendi. Memórias de vitórias, da minha primeira vitória do Campeonato Paulista, depois de todas as equipes, todos os amigos que eu fiz. Mas dessa vez para dividir a pista com o pequeno filho Léo, de apenas 5 anos. Ele não queria parar não, eu falei, não, Léo, hoje a gente tá só filmando, a gente vai treinar. Agora, nessa idade, né, ele é muito pequenininho ainda, é mais seguir, tentar entender o que é o freio, o que é o acelerador, entender o que é o traçado, né, e assim vai, aos poucos, como qualquer esporte. Essa tarde aqui no kartódromo de Interlagos marcou talvez o início do pequeno Léo no mundo da velocidade, mas marcou também uma volta ao passado para outra geração da família de Grassi. E trazer meu filho, então, agora pela 2ª vez hoje, uma emoção extra. E hoje é a primeira vez eu trouxe meu pai aqui. Então, pela primeira vez de verdade, está meu pai, eu e meu filho, então as 3 gerações. Eu não vinha aqui há 25 anos. Aí quando a gente entrou lá, eu falei, puxa, Lucas, é a viagem de volta ao tempo, né? Está sendo uma tarde muito agradável, muito emocionante. A ideia é de sempre, fazer com que ele seja feliz, goste do que está fazendo, sabe? Tele Brasil no Esporte. E vamos agora à última informação de esporte, falando dos atletas do remo que disputam vagas para Paris 2024 no Pré-Olímpico das Américas. E olha, aconteceu lá no Rio de Janeiro, que recebeu o Pré-Olímpico das Américas. Atletas, então, do remo disputaram vagas pelos Jogos Olímpicos de Paris. Vamos conferir o que aconteceu no primeiro dia desta competição lá no Rio de Janeiro. Vai ter gente comemorando classificação para os Jogos de Paris sob o sol escaldante da Lagoa Rodrigo de Freitas. São 21 países e mais de 70 atletas disputando vagas no Pré-Olímpico de Remo das Américas. Cada país só poderá preencher 2 vagas, ou seja, 2 barcos. O Brasil conta com 6 atletas em 4 provas diferentes. As finais serão só no sábado e a expectativa é que esse cenário bonito da Lagoa esteja cheio, com nervos à flor da pele. Já no primeiro dia de competições, deu para sentir o gostinho do que vem por aí. Beatriz Tavares venceu a bateria no single skiff feminino e foi direto para a final. Ela precisa vencer a competição para garantir a vaga. Só que para carimbar o passaporte para Paris, ela vai ter que derrotar uma conhecida rival, Kenia Lechuga. A mexicana levou o ouro no PAN de Santiago. Bia ficou com a prata, mas a brasileira confia na virada em casa. Estou feliz com a prova que eu fiz hoje. Agora zerou, né? Não, independente de eu ter ganhado hoje ou não. Sábado é uma nova prova, eu tenho adversários bem fortes. Eu treino aqui desde nova, eu conheço muito bem a raia, conheço o vento. Então eu encaro como se fosse um treino mais importante da minha vida. Quem também venceu a prova eliminatória foi o Lucas Vertem. Como o single skiff masculino tem mais competidores, ele ainda vai precisar passar pela semifinal nesta sexta-feira. É nervosismo a 1000, né? Você, assim, carrega o peso de 230 milhões de pessoas, né, representando o Brasil, que para mim sempre foi um sonho desde criança. E agora é buscar representar cada vez mais, se Deus quiser, aí nos meus segundos Jogos Olímpicos. Tóquio foi uma baita de uma experiência e eu quero chegar em Paris para fazer resultado diferente do que foi em Tóquio. No double skiff peso leve feminino, Isabelle Falk e Manu Abreu terminaram em quarto, mas já estavam garantidas na final. A gente foi com tudo para a descida de
de teste, né? A gente sabia que ia ser dura, assim, a gente não espera que seja uma prova fácil nunca. E foi bom porque a gente conseguiu fazer uma análise da prova, do que a gente fez, do que a gente precisa melhorar. A gente já analisou tudo e eu acho que a gente está pronta para aplicar novamente no sábado. Já Pedro Xavier e Evaldo Becker ficaram em segundo na prova eliminatória e precisaram ir para a repescagem. Para acompanhar as provas, a competição é aberta ao público geral. Então pode chegar na Lagoa, dar aquela força aos atletas, curtir um sol, fazer amizade com estrangeiros e depois, aí eu deixo com meu amigo uruguaio. Bueno, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, que sempre nos recebe com os braços abertos. Depois das provas, vão à praia? Por supuesto. Por supuesto. Então, a gente quer convocar toda a torcida para vir aqui torcer pelo Brasil. Trazer essa energia boa pra gente, mais do que a gente já tá, que a gente tem a nossa motivação lá em cima, a energia e colocar o Brasil no topo desse pódio e conquistar essa vaga pra gente e pro Brasil. Tele Brasil no Esporte. E com essa última informação, o Tele Brasil Esporte no Ar vai ficando por aqui. Até lá!